Everton, então passo para ti. Obrigada. Tá, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento, agradecer ao convite que me foi feito para participar desse evento, agradecer à professora Célia, à professora Clarissa, ao Leandro e a todas as demais pessoas que estão assistindo a essa nossa aula. Então, eu vou falar um pouco sobre o ensino superior no contexto da pandemia, tá? Abordar alguns desafios, alguns impactos que a pandemia colocou diante das instituições de ensino superior no contexto nacional e internacional. Então, pode passar, por favor. 2020 tem sido um ano completamente atípico para todos nós. A pandemia de Covid-19, ela alterou radicalmente o processo de reprodução da vida social, ela alterou a nossa rotina, a nossa vida, e ela trouxe inúmeros impactos sobre o funcionamento de praticamente todos os setores da sociedade. E todas essas mudanças, elas ocorreram de uma forma muito, muito abrupta, muito repentina. Se nós nos lembrarmos, o mundo tomou conhecimento da Covid-19 lá no apagar de luzes do ano passado, né? No dia 31 de dezembro, o governo da China ele comunica ao OMS sobre a descoberta de uma doença misteriosa, uma síndrome respiratória aguda grave, supostamente associada a um novo tipo de coronavírus que foi identificado em um mercado de frutos do mar em Wuhan. 23 dias depois, dia 23 de janeiro, o governo da China isolou a região de Wuhan, naquele que foi o primeiro lockdown, a primeira tentativa de controlar a propagação do vírus. E naquele momento, tudo parecia muito distante da nossa realidade. As autoridades de saúde, os governos nacionais, a meu ver, não deram a devida importância para essa pandemia, até porque, se nós olharmos a história dos últimos 20 anos, essa não foi a primeira epidemia que surgiu, né? Nós tivemos a epidemia da SARS em 2004, nós tivemos a gripe H1N1 em 2009, nós tivemos a epidemia da MERS, que é no Oriente Médio, em 2012. Então, nós tivemos a epidemia de ebola agora recentemente, em 2014, 2016. Então, o nascer do século XXI, ele trouxe já uma série de epidemias, e a Covid-19 aparentemente seria mais uma delas. O problema é que a gravidade dessa doença ela é muito maior do que a gravidade dessas outras epidemias recentes. Então, muito mais do que uma doença que atinge apenas o indivíduo, nós temos assistido que a Covid-19 ela afeta todo o funcionamento da sociedade num nível global. Se nós pensarmos, então, na sociedade sob a ótica sistêmica, que é o referencial teórico com o qual eu trabalho dentro da sociologia, que é a teoria dos sistemas sociais, e nós pensarmos que a sociedade ela é um todo constituído por vários sistemas e subsistemas, sistema de educação, sistema de economia, sistema de ciência, sistema de política e por aí vai, o que a Covid-19 representa é uma grande perturbação mundial que impacta o equilíbrio sistêmico desses sistemas. Tá? E como que ela afeta esse equilíbrio? Porque ela atinge aquilo que constitui a sociedade na sua essência, que são as interações sociais. Então, a partir do momento que nós temos um vírus que se propaga muito rapidamente, que tem uma grande taxa de letalidade, e nós não temos nenhum tipo de medicamento cientificamente comprovado, e tampouco uma vacina, a única solução passa a ser o distanciamento social, só que esse distanciamento, ele atinge os sistemas sociais, porque esses sistemas eles se baseiam em interações sociais, e esses sistemas eles são obrigados a se diferenciar funcionalmente para tentar dar uma resposta a essa crise generalizada. Pode passar, por favor? Então, no caso da educação em geral e do ensino superior, mais especificamente, os impactos eles foram extremamente profundos. A pandemia ela impulsionou uma série de mudanças no cenário internacional do ensino superior, e muitas dessas mudanças elas vão permanecer na nossa vida acadêmica durante um bom tempo ainda.
Há alguns dias eu assisti a um webinário e a professora Helena Sampaio ela dizia exatamente isso, que a forma como nós ensinamos, aprendemos, nós fazemos pesquisa, ela não será mais a mesma no mundo pós-pandêmico. A pandemia ela vai deixar marcas, ela vai deixar consequências na vida de todos nós. Então, diante dessa grave crise que atinge o mundo atualmente, que o objetivo dessa apresentação é tecer algumas reflexões sobre o ensino superior no contexto da pandemia, à luz de alguns relatórios, de algumas pesquisas, de algumas análises internacionais que vêm sendo publicadas no decorrer deste ano. Pode passar. Então, o grande impacto que a pandemia tem sobre as instituições de ensino no mundo todo, sem dúvida, foi o fechamento de escolas e universidades. Tem um levantamento que foi feito pela Unesco no início do ano, e esse levantamento aponta que, no início de abril de 2020, escolas e instituições de ensino superior foram fechadas em pelo menos 185 países por causa das medidas de distanciamento social para tentar conter o avanço da pandemia. Tá? E esse fechamento ele impactou a vida de 1,54 bilhão de estudantes que tiveram as suas aulas presenciais suspensas. Isso representa, segundo os dados da Unesco, 90% do total de estudantes de educação básica e de ensino superior inscrito em instituições formais de ensino. Eu não lembro de nenhum outro evento que tenha causado um impacto dessa proporção. Pelo menos nos últimos 100 anos não há nenhum. Tá? Em maio, a suspensão ela ainda permanecia em 177 países, afetando mais de 1,2 bilhão de estudantes, 72% do total de inscritos. Pode passar. No que diz respeito ao ensino superior especificamente, existe uma pesquisa aqui que é muito importante, que ela foi realizada pela International Association of Universities, tá? Que é uma pesquisa que visou analisar o impacto que a Covid-19 teve sobre a educação superior ao redor do mundo. Essa pesquisa ela envolveu 576 IES, dentre elas 424 universidades espalhadas por 109 países. E foi uma pesquisa que foi realizada no começo da pandemia, entre os dias 25 de março e 17 de abril. Então, os gestores dessas instituições, eles tiveram de responder a um questionário, um survey, com perguntas relacionadas ao impacto que a pandemia teve nos serviços de ensino e pesquisa que são oferecidos por essas instituições. E aí agora a gente avança para ver alguns dos resultados. Esses resultados eles mostram que pelo menos 98% dessas instituições que responderam à pesquisa, elas sofreram algum tipo de impacto em decorrência da pandemia. 67% delas, àquele momento, havia substituído o ensino presencial pelo ensino à distância. Tá? Então, foi uma migração em massa para o ensino remoto. Um quarto ainda não havia conseguido retomar o ensino, mas estava em processo através das tecnologias. 7% haviam cancelado totalmente o ensino e apenas 2% afirmaram que não sofreram nenhum tipo de impacto pela pandemia. Então, pode passar. Um dado que há pelo menos 2 aspectos importantes que chamam a atenção nesses números. Tá? O primeiro deles é que a grande maioria das IES que participaram dessa pesquisa conseguiu dar uma resposta rápida à pandemia. Tá? Se nós pensarmos aqui, a OMS elevou o status da Covid-19 ou de pandemia no dia 11 de março. Tá? Essa pesquisa foi feita entre os dias 25 de março e 17 de abril. Então, o intervalo de tempo até a pandemia, até a Covid-19 ser considerada uma pandemia pela OMS, até os estados começarem a adotar medidas de distanciamento social mais rígidas, foi muito pequeno e nós temos um número muito elevado de IES que conseguiram migrar em massa o ensino presencial para um formato remoto.
O slide anterior mostrava que, nesse momento aqui, entre 25 de março e 17 de abril, quase 70% dessas 576 IES já haviam adotado o ensino remoto como uma resposta à crise. Pode avançar? O segundo dado importante é que há uma nítida desigualdade regional no impacto que a pandemia teve no cenário do ensino superior no mundo. Tá? Se nós observarmos esse dado que está aí, nós vamos perceber que, naquele momento, apenas 29% das IES localizadas na África que participaram da pesquisa, elas já haviam conseguido substituir o ensino presencial pelo ensino à distância. O número na Europa, nas Américas e até mesmo na Ásia é muito maior em relação à África. Tá? Quase 70% das IES africanas que responderam a essa pesquisa naquele momento ainda não tinham conseguido fazer essa migração do ensino presencial para o remoto. E um quarto delas, 24%, haviam cancelado completamente o ensino porque não tinham condições de retomar as aulas por meio das tecnologias. Pode avançar, por favor? Essa dificuldade que as instituições de ensino superior africanas elas encontraram, ela está muito vinculada à desigualdade social e à exclusão tecnológica, que sem dúvida representa um dos principais obstáculos que impossibilitou uma resposta mais rápida e eficaz à crise por parte das universidades e instituições de ensino superior no contexto dos países periféricos. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso do Brasil, a resposta dada ela foi muito tardia. As instituições de ensino em geral elas começaram a ser fechadas no nosso país em março. Tá? Em maio, segundo o levantamento da Andifes, 2 meses após o início da pandemia, apenas 6 das instituições federais de ensino superior haviam conseguido retomar, ou melhor, dar continuidade às atividades de ensino de forma remota. Então, de um total de 69 instituições federais de ensino superior, só 6 já haviam retomado o ensino através das tecnologias. Em agosto, o número já sobe. 54 delas já havia conseguido retomar ou estavam com o cronograma previsto para retorno, mas ainda havia 15 IFES que não tinham ainda previsão para a retomada das atividades de ensino. Pode passar? Então, essa demora, essa resposta tardia por parte das IFES está diretamente relacionado ao fato de que no Brasil ainda existe uma grande exclusão digital e uma grande situação de vulnerabilidade de uma parcela muito grande dos estudantes de graduação. Então, aqui tem alguns números só que evidenciam esse problema da exclusão digital no Brasil. A estimativa é de que quase 30% dos domicílios no Brasil não tenham acesso à internet. Quando a gente pensa nas zonas rurais e nas classes D e E, esse percentual ele sobe para quase 50%. Apenas 39% dos domicílios no Brasil possuem um computador. E computador a gente entenda um notebook, ou um computador de mesa, ou um tablet. Nas classes D e E, apenas 14% dos domicílios têm um desses equipamentos. Na classe C, só 44%. Então, a maior parte dos brasileiros que usam a internet, eles fazem o quê? Através do celular. Tá? Então, esses são números gerais que mostram que no Brasil a gente tem uma grande exclusão digital ainda. Se a gente somar isso, outro dado importante aqui, que é aquele de que 70% dos estudantes de graduação do Brasil vivem com até um salário mínimo e meio per capita, e se a gente pensar também que muitos desses estudantes podem ter perdido o emprego em meio à pandemia, podem ter sofrido uma grande redução na renda por causa da Covid-19, fica claro que a decisão de retomar o ensino pelo formato à distância, através das tecnologias, ela não pode desconsiderar a realidade de uma parcela muito grande dos estudantes de graduação das universidades públicas brasileiras. Pode avançar, por favor?
Tem um levantamento que foi feito pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, no meio da pandemia, e ela identificou que dos 13 mil estudantes de graduação que são atendidos pela instituição hoje, mais de 1.600 deles não tinham internet ou dispõem de internet de baixa qualidade, não tendo condições para realizar atividades remotas. E 978 deles não têm equipamentos adequados para estudar online, um computador, um notebook, um tablet, ou então usam um computador de forma compartilhada. Então, essa realidade aí da UEL é a realidade das universidades públicas brasileiras. Há um grande contingente de estudantes de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, que não teriam condições de cursar as disciplinas do seu curso de forma remota. Eles não têm uma internet de qualidade, não têm os equipamentos adequados para isso. Pode passar. Então, esse obstáculo, essa realidade, ela acabou impedindo uma resposta mais rápida no que diz respeito à retomada do ensino. Porque as universidades elas tiveram que mobilizar reforços para tentar dar algum tipo de auxílio para incluir esses estudantes. Então, nós temos ali casos como a USP, por exemplo, que distribuiu mais de 2.250 kits com chips de celular ou modems portáteis com internet móvel. A URGS lançou editais de auxílio à inclusão digital aos estudantes em situação de vulnerabilidade. A própria UEL ela conseguiu distribuir mais de 1.000 smartphones, tablets e notebooks que ela conseguiu junto à Receita Federal. Então, tudo isso para tentar fazer com que o menor número possível de estudantes fosse excluído do processo de retomada do ensino de forma remota. Avançando, então, para o impacto da pandemia na pesquisa, então, além de todos esses desafios que implicam a retomada do ensino remoto nas IES, principalmente nas regiões periféricas, como o Brasil, há ainda os impactos e os desafios que são impostos à pesquisa. Então, dentre os vários obstáculos, estão o cancelamento de viagens internacionais e nacionais, e até mesmo de eventos acadêmicos e divulgação científica. Nós tivemos a interrupção de acesso aos laboratórios de pesquisas que estavam em andamento. Então, da noite para o dia, o campus é fechado. Os pesquisadores tinham pesquisas em andamento e passaram a não ter mais acesso a esses laboratórios por causa do fechamento do campus. E também os cortes de financiamento em decorrência da crise instaurada. Então, no Brasil, por exemplo, a ciência ela já vem sofrendo cortes ao longo dos últimos anos e certamente no futuro pós-pandêmico esses cortes eles permanecerão. Então esses são alguns dos impactos que a pandemia causa na pesquisa. Pode passar, por favor? Essa pesquisa que foi realizada pela International Association of Universities, que eu mencionei, ela mostra que de um total de 576 IES espalhadas pelo globo, mais de 80% delas sofreram algum tipo de impacto na pesquisa. A grande maioria teve que cancelar todas as viagens internacionais que estavam agendadas. Elas também tiveram que cancelar ou adiar conferências de pesquisa que estavam agendadas. E aqui nós temos os dois dados mais importantes. Mais da metade delas afirmou que os projetos de pesquisa corriam um sério risco de não serem concluídos. Sendo que 21% dessas IES afirmaram que todas as atividades de pesquisa estavam suspensas naquele momento. Então, é um impacto muito forte que a pandemia tem na pesquisa, no cenário global, no ensino superior. E, mais uma vez, a gente vai ver que esse impacto ele foi mais forte na África. Pode passar, por favor? Então, quando a gente foca nas IES que afirmaram que suspenderam a pesquisa, a grande maioria delas está localizada na África. 43% das IES africanas que participaram desse survey afirmaram que a pesquisa estava suspensa naquele momento. Em comparação com a Europa, lá apenas 9% haviam suspendido completamente a pesquisa. Tá? Então, existe uma desigualdade muito grande no impacto que a pandemia causou no contexto global do ensino superior.
Uma coisa que é importante destacar aqui é que se a pandemia trouxe desafios, obstáculos a pesquisadores do mundo todo, por outro lado, esses pesquisadores, as IES, elas conseguiram apresentar algumas respostas rápidas à crise. Por exemplo, a resposta dada ao cancelamento das viagens internacionais dos eventos acadêmicos foi a realização de eventos online. Então, nunca antes nós participamos de tantos eventos virtuais, como webinários, palestras, encontros de grupos de pesquisa, lives acadêmicas, enfim. Participar desses encontros virtuais se tornou parte da rotina de professores, de pesquisadores, de estudantes do mundo inteiro. Outra resposta importante que foi dada pelo ensino superior à crise pandêmica é o fato de que um número muito considerável de IES reorientou as pesquisas para o diagnóstico, tratamento e desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Então, eu me volto mais uma vez para esse survey que foi realizado pela International Association of Universities, e esse survey aponta que de 576 IES, 41% respondeu que tinha alguma pesquisa em andamento a respeito da Covid-19. Então, novamente, o espaço de tempo aqui para dar uma resposta é muito curto. Essa pesquisa foi feita entre 25 de março e 17 de abril. Então, naquele momento, desse total aí de mais de 500, de quase 600 IES, mais de 40% já tinha alguma pesquisa em andamento sobre Covid. Então, isso é uma resposta muito importante. Em primeiro lugar, essa reorientação da pesquisa ela pode ser observada também como uma resposta das universidades, uma resposta da ciência à pandemia. A sociedade volta o seu olhar para as universidades, para os pesquisadores, para os cientistas, para tentar encontrar uma resposta a essa crise generalizada que foi instaurada pela Covid-19. Então, essa reorientação da pesquisa pode ser vista como uma tentativa de responder a essa pressão da sociedade para um remédio, alguma coisa que funcione efetivamente e conseguisse minimizar os efeitos dessa crise generalizada. Só que essa reorientação das pesquisas pode ser vista também como uma estratégia de automanutenção adotada por muitos pesquisadores. Desde o início da pandemia, nós temos assistido os governos nacionais em geral direcionando recursos muito grandes para financiar projetos de pesquisa relacionados à Covid-19. Em maio, por exemplo, a Comissão Europeia liberou mais de 1 bilhão de euros para financiar projetos com foco no tratamento, no diagnóstico e na prevenção da Covid. Então, todo esse grande montante de recursos dá início a uma corrida global de pesquisadores que tentaram encaixar algum projeto dentro dessa, que conseguisse abocanhar uma fatia desses recursos para financiar a pesquisa. E isso não é um fenômeno novo. Isso aconteceu em 2004 também, durante a gripe asiática, a epidemia da SARS. Nós tivemos um grande número de projetos de pesquisa relacionados à SARS. Nós tivemos isso em 2009 com a gripe H1N1. Nós tivemos agora, mais recentemente, durante a epidemia de ebola, entre 2014 e 2016. Então, esse é um fenômeno bastante recente, quando se tem uma doença infecciosa. Nós temos muitos pesquisadores migrando seus projetos de pesquisa em direção a essas doenças para tentar conseguir financiamento para pesquisa. E uma terceira resposta que foi apresentada ainda aos efeitos da pandemia foi o aumento significativo da colaboração científica. Tá? Desde o início da pandemia, nós temos assistido uma enorme onda de compartilhamento de informações, abertura de dados, realização de projetos em conjuntos, publicação de artigos interinstitucionais, interdisciplinares relacionados à Covid-19. E essa grande onda de cooperação científica, ela inclusive foi destacada recentemente no The New York Times e na revista Nature. Esses dois artigos que foram publicados nesse veículo chamavam a atenção para o fato de que nós vivemos a maior onda de compartilhamento de dados focada em um único tema, no caso a Covid-19. E esses artigos, eles destacam que essa onda de cooperação científica ela é muito semelhante àquela que ocorreu durante a epidemia de HIV na década de 80. A diferença é que, em decorrência do avanço científico, em decorrência das novas tecnologias
informacionais, o fluxo de informações, de textos, de compartilhamento de dados, hoje é muito maior do que foi naquele momento. Então, só para fechar, então, essa minha apresentação, eu vou tecer um rápido comentário aqui sobre a digitalização do ensino superior, que é um fenômeno que se aprofundou ainda mais durante a pandemia. A digitalização, basicamente, é um fenômeno, é um processo de adoção em grande escala das tecnologias digitais em diferentes setores da sociedade, processo esse que causa uma grande mudança, uma série de mudanças nos processos de reprodução da vida social. Um exemplo da digitalização é esse grande número de aplicativos que nós usamos hoje para praticamente tudo. A gente usa aplicativo para comprar comida, para se locomover, para pagar as contas. Enfim, as tecnologias hoje elas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. E essas tecnologias, essa digitalização da vida, ela alterou radicalmente o modo como nós vivemos, como nós estudamos, como nós trabalhamos, criou novas rotinas de trabalho como home office, a forma como nós produzimos e adquirimos bens e serviços, enfim. E o ensino superior, como parte da sociedade, ele também passa por esse processo de digitalização. E foram as tecnologias digitais, justamente, que permitiram às IES de todo mundo manter minimamente as atividades acadêmicas e administrativas funcionando em um momento emergencial em que o campus universitário precisou ser fechado. E a pandemia, ela aprofundou esse processo de digitalização. Há vários anos se arrasta um debate dentro da academia sobre como a gente pode utilizar da forma mais eficaz e inclusiva possível a tecnologia dentro do ensino superior, dentro das universidades. O que a pandemia fez foi acelerar essa discussão. Então, em questão de dias, nós assistimos a universidades tradicionais migrarem completamente o seu ensino para um formato online. E as análises internacionais, elas apontam que a tendência para o futuro pós-pandêmico é que o ensino à distância, que a aprendizagem mediada por tecnologias, elas vão se tornar cada vez mais comuns no cotidiano acadêmico. Há alguns dias eu assistia a um evento online que reuniu presidentes de IES dos Estados Unidos, e eles diziam exatamente isso. A pandemia não acaba com a vacina. Os efeitos da pandemia vão permanecer na nossa vida durante muito tempo. Nós vamos ter que enfrentar uma grave crise econômica nos próximos anos. Então, essa grave crise econômica vai afetar o financiamento das universidades públicas, vai afetar o número de inscritos nas IES particulares. Então, as tecnologias do ensino à distância, elas vão ser um importante recurso para que essas IES se adaptem ao cenário pós-pandêmico. Então, para fechar, certamente existem uma série de outros desafios, obstáculos que foram impostos ao ensino superior pela pandemia. As respostas, elas também foram as mais variadas. Eu apresentei aqui apenas algumas reflexões a respeito disso. O que é importante é que nós não devemos ter em mente o objetivo de voltar a uma normalidade, a normalidade pré-pandemia. A pandemia veio, ela deixou marcas e não tem como voltar atrás. A gente tem agora que se adaptar, saber lidar com os desafios, com os obstáculos, enfim, que essa pandemia vai deixar na vida acadêmica de todos nós.